Fala aí galera, eu sou o T e chamaram você de louco por dizer que Blue Eyes é um deck decente. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o deck de Blue Eyes. Eu já tenho um vídeo comentando um pouquinho sobre ele aqui em cima, ó, apresentando um pouquinho do Blue Eyes pra vocês, porque se você não sabe, vive embaixo de uma pedra, vai vir o Estruture Deck de Blue Eyes, que já foi lançado no ACG, tem coisas interessantes, tem cartas boas, o deck é maneiro e foi confirmado que ele chegará pra gente por meados de fevereiro, salvo engano, tá? Então o Blue Eyes Estruture Deck que lançou no ACG vem pra cá pro TCG também. E desde que ele foi lançado no ACG, ele é um deck decente de se usar. Há não muito tempo lançou na coleção de Supreme Darkness, né, novas cartas de Primate. E desde então o Blue Eyes pegou as cartas de Primate, colocou no próprio deck e ele tá sempre metido no competitivo do ACG. Hoje eu quero debater um pouquinho com vocês, porque se você não lembra, saiu a última banlist no ACG. Que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, por exemplo, onde o principal deck foi mexido, além do segundo principal deck ter sido mexido com o Allure e o Sarcófago também, salvo engano, né? Foi uma parada dessa que rolou na última banlist. E o Razor tomou o X indo a 1, além do Seventh Tachyon indo a 2, e o Bonfire já tá a 1 lá por um tempo. Então, isso enfraqueceu os decks do topo do competitivo e abre espaço pra quem? Talvez pro Blue Eyes. Pois é, Blue Eyes no meta. Pra quem ironiza aquela época em que o Blue Eyes foi meta lá em 2016 e que inclusive foi campeão mundial em uma Mirror, horrorosa a Mirror, diga-se de passagem, mas que foi campeão, pra quem ironiza, talvez você esteja revivendo, refazendo o ciclo e chegando de novo no ciclo em que o Blue Eyes é competitivo. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou te mostrar a última Road of the King que teve antes da banlist, tá? Então os caras pegaram aqui e fizeram reporte 10 e 11 do formato, geralmente tem um tempo de 12 reportes que eles fazem antes de sair uma nova banlist para poder fechar o formato, né? E aqui eles fizeram uma análise e soltaram em 21 de dezembro, que eu acho que eu já devo ter comentado com vocês. 155 tops foram avaliados em 35 torneios diferentes entre 7 e 19 de dezembro, praticamente um mês inteiro de dezembro aí, né? Isso antes da banlist ser vigente, porque ela só fica vigente no começo do ano em janeiro, né? E aí nós tivemos esses spots aqui dentro do competitivo, né? Razor, de se esperar, completamente esperado aqui, e 34% do Razor significam 53 decks, 53 de 155, né? Quase um terço aí de decks sendo usados com Razor. E desses Razor, um deles é com Masters. Eu queria muito ver essa lista de Masters Razor aqui, mas infelizmente não tem por aqui. 12,9% é de Malice, significam 20 decks de 150. E a partir daí abre muito, né? Mas o deck que vem se aproximando é o Blue Eyes, com 10% de uso, então significa cerca de 16, e são todos Primate Blue Eyes, tá? Então não é como se fosse uma questão de uma discussão com relação à build de Blue Eyes que é usada no ACG, por exemplo, porque tem vertentes diferentes de Blue Eyes, o deck mais puro, com aquele magia que faz a fusão, que sinceramente eu não sei se existe no ACG, eu acho que existe, mas enfim, não tem nenhuma discussão nesse sentido. São sempre usando os Primate, que não é uma opção, é a regra do deck de Blue Eyes. Só pra você ter uma noção, esse reporte aqui foi dado enquanto o Razor ainda tava, abre aspas, full power, né? Como vocês podem ver, o X ainda tá sendo usado a 3, o Seventh Tachyon também, tem 3 Ascension também, e tem só um Bonfire, né? Então, o que aconteceu na banlist com o Razor, pelo menos, foi o X sendo cortado pra 1, o Seventh Tachyon indo pra 2, apesar de ainda ter 3 Ascension, e o Bonfire, obviamente, continua a 1. Então, isso enfraqueceu a estrutura do deck de Razor, certo? O Malice, que tinha o Sarcófago saído da lista para poder ajudar o Malice a jogar, acabou indo a 1 de novo. Então eles mexeram nisso no Malice. Eu acho que o Allure não foi mexido porque nessa decklist aqui inclusive só tem um. Mas o Blue Eyes, que é o foco desse vídeo, tem essa cara de decklist, tá? Caso você esteja tentando entender aí o que rola, tá aí a cara da decklist do Blue Eyes. Desde o lançamento de Suda com os novos Primate, que no caso é esse Primate de nível 4 aqui, o deck passou a incorporar ele e incorporar muito bem no deck. Todo santo deck de Blue Eyes precisa usar o Primate, ele é parte vital da forma com que o Blue Eyes joga, e os motivos a gente já chega para eu poder te explicar. Mas tá aqui as cartas novas que são lançadas no Estruture Deck, né? Tem aqui a Maiden, que aí eu não vou lembrar exatamente o nome dela, só a Maiden e o Sage são os teus normal summon.
Então você não usa o Seahorse, que é a carta que vem no Structure Deck, que inclusive é uma carta boa. O Seahorse é uma boa carta de Yu-Gi-Oh! Mas você acaba trocando o Seahorse, que é outro normal summon no deck de Blue Eyes, pelo Primate pequenininho, que a função é bem parecida, te dando as ferramentas do deck de Primate, né? Então, de monstro, é só isso aí. Além do Blue Eyes e o Jato também, né? Que quando cartas são destruídas, ele se invoca e tenta proteger destruição, esse tipo de coisa, né? As spells tá aqui, eu acho que tem pouca spell nesse deck, mas tudo bem. As cartas de Primate, eu não tenho certeza se os caras estão errando na decklist e não estão colocando a spell de Primate que invoca do deck pagando 2000. Eles só estão colocando 3 da contínua e uma daqui nega e bane. Eu não tenho certeza se é assim que tá funcionando a engine, mas enfim. E aí de resto são decks, né, cara? Então ele tem ainda 3 Ash Blossom, 2 Maxis, Full Arrows não tá no main deck, 2 Ghost Ogre, pega Dual Drive muito bem, sem falar que aqui é deck puro e não com Fiend Smith Ball, nós temos no TCG o Ogre é muito mais efetivo. 3 Effect Veiler, 1 Draw, 3 Impermanence e ainda tem o Dominus Purge. Já que esse deck é full light, você pode usar o Dominus Purge, que é uma excelente carta. O Impulso é melhor, mas o Purge também é de se respeitar, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com Nibiru, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Hand Traps no deck de 40 cartas redondinho, tá? Que tá sendo usado aqui pelo Blue Eyes. Tem algumas questões que você pode considerar brick de deck building e tal, mas o deck se vira, certo? E aí é basicamente isso que tá rolando. Coisas interessantes do Blue Eyes. Ele é um deck que consegue fazer a jogada... É focado em fazer sincro, tá? Então, num formato em que o nosso mano Razor é o principal deck do formato, todo mundo fica usando de barrier da vida, por exemplo, é um pouco chato você ter um deck que toma de barrier, é muito doloroso, mas eu acho que você ainda consegue fazer coisinhas aqui com links e com Exceed barra fusão, né, porque a fusão de contato aqui é muito fácil de você fazer com equipamento por causa da spell nova, então não é como se você tomasse um de barrier e ficasse completamente de xereque, igual um Razor toma. E outro ponto muito bom é que você não toma o Lência que está sendo usado por causa do Malice, então você já desvia de principais techs do formato aí, por exemplo, com esse deck de Blue Eyes. Mas antes de qualquer coisa, o que essas cartas fazem? Por que que o Blue Eyes está aí? Eu vou trocar para essa outra telinha aqui, ó, do nosso Yu-Gi-Oh! Meta, pra gente poder comentar um pouquinho sobre, e aí eu vou entrar naquele desespero de tentar encontrar o filtro certo para poder mostrar as cartas para vocês. Tá aqui, ó, Yu-Gi-Oh! Meta. Bom, essa é a carta que faz tudo mudar, tá? Eu vou deixar pra vocês, eu já deixei apontado aí em cima o vídeo em que eu falo separadamente das cartas de Blue Eyes e o que o deck faz e tal. Então se você quer ver especificamente falando sobre as cartas e entender o que o deck de Blue Eyes faz, eu recomendo o vídeo aí em cima. Assim como eu te recomendo o vídeo falando sobre as cartas de Primate. Quando chegou aqui no TCG, eu fiz esse vídeo aqui em cima que também você pode acompanhar, tá? Aqui em cima tá o vídeo de Primate comentando assim que ele lançou no TCG. Mas essa carta não existe no TCG, tá? Que é o Primate, esse bicho aqui. Ele é um dragão de nível 4 de terra, tá? Então nada a ver com Blue Eyes. Mas vamos lá. O efeito é o seguinte, se ele é normal invocado, você pode setar um Primate Spell Trap do deck. E é isso aí. Que cartas Primate você pode setar do deck? Você vai poder setar a Load, que é essa carta aqui, que deixa você buscar qualquer carta Primate, inclusive essa carta pega o dragãozinho de terra, tá? Então, mas tá aqui uma carta que você pode buscar, ou então você pode acabar buscando as outras, né? E no caso, você seta do deck, tá? Então, geralmente é melhor que você pegue a contínua pra contínua pegar outra carta. Mas ainda tem a carta que paga 2000, né? A Roar, que paga 2000 pra você trazer um amarelo do deck, se você não tiver monstro no campo, e você coloca um Blue Eyes no campo, tranquilo. Além dela ter um segundo efeito bem interessante, tá? Que se o oponente faz normal de um monstro, você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um normal monstro que você controla ou no teu cemitério, e você bane um monstro do campo que tenha um menor ataque do que o monstro amarelo que você deu alvo. O Blue Eyes tem só 3000 de ataque. Qualquer normal summon é comido pela Roar. E você separou interações, o que é bem legal. Outra coisa que é interessante é que tem essa carta aqui, a Drill Brim, que tá dentro do range das cartas que o dragão de terra pode buscar. O efeito é o seguinte, você vai revelar um Primate Card ou um normal monstro na tua mão, exceto a mesma carta, né, a Drill Brim. Ou então, se você controla o normal monstro, ou um nível 5 ou maior Primate, então o dragãozinho nível 4 não conta, você pode ativar esse efeito sem revelar a carta. Tudo bem. O efeito é, você vai escolher um face up card no campo, negue os seus efeitos primeiro, e aí você bane, depois de ter negado os efeitos dela. É uma interação disruptiva bem forte, tá? Apesar de ser hard once por turn, esse efeito. Ela tem um segundo efeito que durante a main phase, se você controla um Primate, você pode setar essa carta do teu cemitério. Então esse é o leque de cartas que você usa, e são essas cartas que você usa no deck de Blue Eyes, tá? Você vai acabar usando o dragãozinho de
Terra, que é esse menininho aqui, você vai usar a spell contínua, e aí você pode usar a Roar, que invoca do deck e interage separando a interação, ou você pode, e também, né, usar o Drill Beam, porque o Drill Beam também nega cartas e bane, e você sempre vai ter um amarelo no campo, que é o Blue Eyes. Então é uma carta interessante que te ajuda a lidar com situações e interagir com o oponente via spell e traps, o que é muito importante em um mundo em que existe muito Maxi, muito Full Auras, por exemplo. Você diversifica a forma de interação que você tem no teu deck, certo? O que é interessante. Além de que o deck de Blue Eyes em si, ele acaba tendo outras cartas que são respeitáveis nesse sentido, como por exemplo, essa trapzinha aqui, que ela é buscável pela Eternal Soul, né? Pela Eternal Soul não, pela Eternal Soul do Blue Eyes, que é aquela spell, aquela trap contínua que você busca. Essa carta aqui, por exemplo, ela diz que você mostra até 3 Blue Eyes da tua mão ou face up no campo ou cemitério e destrui a mesma quantidade de cartas que o oponente controla. É mais uma defesa que você põe tranquilamente com engine através de spell e traps. É quase que a especialidade. Além disso, eu tô ignorando as jogadas grandes de campo que o deck faz, tá? Porque o que o deck faz, ele continua fazendo sem perder nada, certo? Mas eu tô imaginando os piores cenários, que é onde você toma coisas fortes que tentam trancar o teu jogo, seja de Barry, seja Maxi, seja Full Auras, e você tem alternativas dentro da engine no deck em 40 cartas, o que é bem legal, tá? Beleza, agora a gente vai voltar pro Dragãozinho Primate, porque tem outros detalhes que eu quero comentar um pouco com vocês sobre ele, que é o seguinte: ele tem outros efeitos, né? Você pode tributar essa carta, mande um normal monstro do teu deck pro cemitério. Geralmente esse efeito aqui não vai ser usado. O terceiro efeito é bom, porque durante a stand-by, se você tem um normal monstro no campo ou no teu cemitério, e se você jogou você vai ter, você pode adicionar ele do cemitério pra tua mão em cada stand-by, tá? Então todo stand-by tua, esse bicho vai voltar pra tua mão, o que é bom pra caramba, porque você consegue fazer diversas coisas. Você consegue baixar ele de novo para poder pegar uma nova carta, você vai ter um descarte a mais de graça. E a ideia do Razor, se você vem acompanhando o jogo no TCG aqui do Razor, cara, a gente tá numa parada de você ficar usando o Fiendsmith para poder dinamizar diversas coisas. Por exemplo, como eu fiz um vídeo comentando com o Fiendsmith aqui no formato, né, no TCG. E aí, a jogada com o Fiendsmith aqui no TCG, ela é muito boa, porque ela é muito cíclica. Então, toda hora você vai ter lá a Misa no cemitério revivendo o Requiem, que vai dar efeito para trazer a Misa, e a Misa vai trazer o Engrave, e você fica com esse loopzinho aí direto. Se você puder não embaralhar essas cartas no deck, você não embaralha, porque você fica tendo fôlego para poder interagir com o cara. As cartas de Razor, eventualmente elas acabam, né? À medida que vai chegando ali mais para frente, o jogo vai grindando, que é uma tendência do formato, você vai precisando ter outras ferramentas para poder grindar. Essa carta te dá fôlego, ela te dá um fôlego porque todo stand-by ela fica voltando, sem nenhum setup prévio, tá? E o principal motivo pelo qual essa carta é muito boa, além de pegar todas as tuas cartas Primate, é que ela tem uma sinergia incrivelmente boa com Blue Eyes, cara. A sinergia é óbvio, que é esse Link 1 aqui. Então, como eu disse que a gente não tá usando o cavalo marinho, né? Eu não sei nem se o nome dele é Seahorse. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. Esse cara, esse cavalo marinho aqui é uma carta interessante que que vem no Structure Deck, inclusive, tá? É uma carta interessante, ele é um dragão, Thunder e tal, nível 4, de luz, faz total sentido com Blue Eyes, mas ele tá arriscado da equação para você poder usar o Primate. Por quê? Porque o Primate é dragão de nível 4, mesmo sendo de terra e não sendo de luz. O normal summon dele pegando as cartas de Primate, que vai te dar toda essa diversidade que eu falei, né, de poder pegar invocar um bicho do deck. Como ele acaba pegando a carta, eu acho que é por isso que não usa Roar, né? Porque como ele precisa pegar a carta, geralmente é um dos teus starters, por exemplo, você vai ter ele no campo, a não ser que você dê o efeito dele, pegue a contínua, pegue a Roar, você tribute ele para jogar um amarelo, aí o campo fica limpo para você poder dar a Roar. Mas eu acho que não é assim não é essa jogada que acontece. Porque por ele ser dragão de nível 4, ele pode virar o Link de Blue Eyes, tá? Então é muito bom, cara. O normal summon desse bicho adianta a tua jogada de Primate e ele vira o Link 1 de Blue Eyes, que é o que o cavalo marinho faria. Ele jogaria um amarelo do deck pro cemitério, ele se invoca e tal, e ele vira o Link de Blue Eyes. Mas o Primate já faz isso, tendo as cartas de Primate à disposição. E usar o amarelo no deck de Blue... Aí é que tem uma diferença crucial. Usar o amarelo no deck de Blue Eyes é algo que você precisa fazer, usando o Primate ou não. O Primate não vai acrescentar amarelos no deck. Você vai usar o Primate em um deck que já usa amarelo no deck. Então você está colocando a engine de Primate sem precisar incluir monstros amarelos, para te dar um volume a mais, ser extensor e tal, como alguns decks fazem, né? Alguns decks acabam fazendo isso, colocando o amarelo para ter o Primate, para ter extensor, para ter diferenciação de interação.
O Blue Eyes, não. Ele já tem um amarelo na engine que ele precisa usar. Você não tá acrescentando nada a mais com relação ao monstro amarelo, porque você já usa. E esse monstrinho, ele combina muito bem. Muito bem. Normal Summon, alcança as cartas Primate, fica voltando pra tua mão em todo stand-by pra te ajudar a grindar, e ainda vira o dragão, o Link, né, de Blue Eyes, que é uma das coisas que te fazem jogar, porque ele pega o campo, ele joga o Blue Eyes, ele revive o Blue Eyes, o campo te deixa dar um normal summon extra, porque como vocês viram aqui no exemplo de decklist, se você acaba abrindo, por exemplo, com o meu mano Sage e o Primate, o que é que você faz? Tá tranquilo, você vai dar normal summon do Primate, pega uma carta, linka no Blue Eyes, o Blue Eyes pega o campo, joga o amarelo, ativa o campo e o campo te dá double summon. Aí você baixa o Sage, aí o Sage pega a Maiden, aí a Maiden pega a Contínua, aí a Contínua acerta a Spell, aí a Spell pega 2 cartas, e aí você vai jogando, entendeu? Então, combina legal, cara, combina legal, é um achado, essa engrenagem aqui parece que foi feita pensando no Blue Eyes, parece, né? Vamos dar o benefício da dúvida aqui. E aí, por que eu tô te mostrando a Road antes das cartas de... antes da banlist, né? Com esses slots aqui. A grande questão é que agora o Razel, ele vai dar uma baixada de bola, tá? Eu não acho que o Razel morreu ou algo do tipo, não acho mesmo, tá? Mas, mesmo com o Razel tendo as cartas à disposição antes da banlist, o Blue Eyes já aparecia. É um ponto de atenção. A banlist pegou cartas de Razel e de Malice, algumas, né? E agora... Bom, eu vou trocar aqui para a tela do Facebook, eu espero que eu não me... Aqui. Beleza. Vamos trocar aqui para a tela do Facebook, por exemplo. Tem esse post na Nexo que o Leonardo Giovanella fez, tá? O Leonardo Giovanella acompanha muito de perto o jogo de OCG e tal, e sempre tá postando notícias aqui. Então, esse aqui é um post que ele fez. Ó, o Blue Eyes venceu o Shogun Festival, que teve 96 participantes, depois da banlist. Eu acho que já tá contando a banlist aqui, né? Nessas decklists. Efeitos pós-lista, aí ele tá fazendo algumas considerações. Razel está oficialmente morto. Eu discordo, eu não acho que o Razel tá oficialmente morto. Eu acho que esse, principalmente nessa primeira road que a gente vai receber, depois que o metagame do OCG começar a rodar, eu acho que provavelmente vai ser algo bem aberto, espalhado com relação ao uso de decks. Igual foi quando o Tiara Laments recebeu aqueles primeiros hits, que todo mundo decretou que o Tiara Laments morreu. O primeiro reporte que teve, o Tri-Brigade voltou a ser o principal deck, mas estava muito dividido nos decks que seriam usados, porque tava todo mundo querendo testar alguma coisa. No fim, eles voltaram pro deck mais sólido, que no final das contas continuou sendo o Tiara Laments. E a partir dali o Tiara voltou a dominar todo o formato. Mas olhando aquele primeiro reporte inicial e as pessoas tentando jogar com outras coisas, o decreto na hora era de que, beleza, o Tiara morreu. Não demorou muito para as pessoas pensarem que na verdade ele ainda era a melhor opção. Eu não sei se o Razel é a melhor opção, mas me parece que ainda tem bastante forma de jogar de Razel, e o que ele tinha de bom continua existindo. Não é como se tivesse banido alguma carta. Apesar do X tá em menos cópias, o que faz muita diferença, mas eu ainda acho que tem coisas aí no deck de Razel que vale sim a pena de se apostar. Mas enfim, ao menos até a próxima box, ou se acharem alguma outra versão pro deck. Considerações do Leonardo, né? Blue Eyes me parece ser o melhor deck do formato, palavras dele. Logo atrás estão Orkust, Malice e Gem Knight. Lembrando que o Orkust recebeu as cartas novas da Trinity, Quarter Century Trinity Box, né? Então ainda tem esse up que nós não temos por aqui, por exemplo. Aqui tá o esboço da decklist, né, que o cara usou para ganhar esse torneio de 96 pessoas, e olhando você pode até achar que são poucas, mas poucas pessoas jogando, mas é que é assim que são os torneios do OCG, ó. Eu vou trocar pra tela da Yu-Gi-Oh! Meta, só pra vocês darem uma olhada. Eu vou tirar o filtro de Blue Eyes aqui, que eu tinha colocado pra tentar encontrar algum deck. Eu tô só com o filtro OCG, e vocês vão ver que todos os torneios que rolam por lá no OCG, tá aqui na China, torneio de 60 pessoas, cara. 50 pessoas, 36, 66, 44, 32. Aí tem esse que é um ICS que rolou de mais de 2.000 pessoas, beleza. Mas via de regra, é isso aqui que tem, ó. E é isso que vai lá pra Road, saca? É isso que vai lá pra Road, no final das contas. Você pega um torneio desse aqui, vê qual é a incidência do top e pum, tá registrado na Road. Então, um torneio de 96 pessoas é até, pô, melhor do que a média que existe, sabe? Então é só pra poder te mostrar que não é um torneiozinho bunda, não. É um torneio recorrente, porque é assim que são os torneios no OCG, e é um torneio de 96 pessoas. Pô, é respeitável. O Blue Eyes ganhou pós-banlist. De novo, friso que todo mundo tá tentando testar um monte de coisa diferente. O Blue Eyes tá entre elas, que já vinha performando decentemente no formato, deu-se a chance pro Blue Eyes tentar fazer alguma coisa. Tá aqui o esboço da decklist, tá? Com o tree-off dos normal summons bons, na verdade não é normal summon a Maiden, né? Mas enfim, o normal summon bom, que é só o Sage e o Primate. A Maiden não é normal summon, mas ela chega no normal summon por causa da Trap, e a Trap chegando na Spell, né? Tree-off da Spell, que descarta e pega 2 cartas. One-off da Spell, que invoca do deck. One-off do campo. Tree-off do
da contínua de Primate e não tem o Roar, né? Então eu acho que no final das contas não é erro não, é porque não se usa o Roar justamente pelaquela parada que eu falei, do Primate monstro buscar o Roar, então ele tá no campo, então ele não te deixa invocar um amarelo do deck, porque tem que estar com o campo limpo pra você invocar o amarelo do deck, e aí só se usa o Drill Beam, tá? Beleza, o Drill Beam tá aqui, um monte de hand trap, além de usar o Dominus Purge, tem uma sinergia boa com o Skill Drain, porque é Blue Eyes, daí um monte de bicho grande. E essa é a decklist, cara, sem muito segredo, tá? No extra deck aqui do nosso amigo, você acaba tendo as coisas de sempre, né? No caso, o Spirit, que é a carta que você abusa, porque o Spirit acaba burlando a mecânica, invocando outros Light Dragon do teu extra deck, e aí você acaba invocando um monte que talvez você não devesse. Como, por exemplo, a nova carta de Blue Eyes que nega efeito de um monstro no campo, nega e destrói. Tem esse Majestic, alguma coisa, que também nega efeito de monstro, mas a carta que vem pelo Spirit morre na próxima end phase, e o Majestic não deixa eles morrerem. Além de não deixar morrer, ele nega o efeito de monstro do cara e destrói. E o Crimson Dragon também multiplica isso, mano. O Spirit no turno do oponente invoca Crimson Dragon dá alvo em um nível grande e invoca outro. E você pode colocar o Cosmic Blazar. É muita coisa, tá? Que você consegue fazer. É putaria. Esse System Down eu confesso que eu não entendi qual é o motivo. Eu não sei qual é o deck de máquina que o cara tava esperando, mas tá aí o System Down, talvez Orkut, né, que é justamente o outro deck aqui com o Fiend Smith todo capado, né, então aqui tá o próximo deck que foi o Orkutzinho, que acho que foi o segundo colocado, né, e essa é a cara de um Orkut bem puro que me alegra, é um deck puro, é um deck realmente puro, né, com as novas cartas aqui, ó, com o Two Off da nova Galateia, Link 1 que busca o campo e o One Off do Link 4 que interage, o que é interessante. Então, cara, no final das contas eu tô te mostrando isso aqui pra te falar sobre esse deck de Blue Eyes, cara. Outro ponto que eu acho interessante que eu vou te mostrar agora, ó, Yu-Gi-Oh! Pro Deck, tá certo? Isso aqui? É. Eu tô olhando a Yu-Gi-Oh! Pro Deck, é isso? Deixa eu ver. Beleza. Então aqui tá um exemplo de deck também, ó. Esse cara, ele foi o terceiro colocado nesse torneiozinho aqui, que não tem a quantidade de players, não tem. Mas enfim, é um torneio recente, ó, no dia 22 de dezembro. A cara é muito parecida, mas tem um ponto que eu achei legal, que o cara usa diferente. Ele usa o sarcófago. Isso aqui é antes da banlist, diga-se de passagem, né? Porque o sarcófago voltou pra 1. Mas ele usa esse sarcófago porque o sarcófago bane o Redox. O Redox Dragon Ruler. O Redox Dragon Ruler banido busca um dragão de terra do deck. Aí você pega o Primate. Então tem-se assim uma interação. E depois o Redox volta pra tua mão. Aí você pode descartar um dragão, reviver qualquer monstro no cemitério. O que é interessante, né? Porque o sarcófago, depois da segunda standby, ele vai trazer a carta que você baniu pra tua mão. O que é um ponto interessante. E essa outra decklist faz a mesma coisa também, ó, usando o sarcófago, além de usar o Redox. Tamanha a importância do Primate na decklist dessa galera, tá? Enfim, era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o deck de Blue Eyes, cara. O que você acha? Tá hypado? Acha que o Blue Eyes vai fazer coisas aqui no TCG? É claro, aqui, lembrando, o Blue Eyes foi lançado já tem um certo tempo. O Razor já tá no formato já tem um certo tempo. E agora, no OCG, tá? No OCG. E a banlist veio agora, em dezembro, pra valer em janeiro. E agora tem-se a expectativa do Blue Eyes fazer algo relevante, porque ele já vinha sendo o deck competidor, enquanto o Razor não tinha tomado as suas banlists ainda. O Razor tomou agora o Blue Eyes vai tentar entrar no jogo. Pra gente, o Blue Eyes ainda vai chegar em uma época que o Razor tá há poucos meses no jogo. Os 3 meses que o Razor vai estar no jogo a partir de fevereiro. Então, não espere de cara que você vai conseguir fazer uma coisa. Uou, o Blue Eyes tá jogando no OCG, quando chegar aqui no TCG eu vou pegar e vou jogar o torneio e vou ganhar o ICS. Muito difícil. O Blue Eyes teve as cartas, recebeu as cartas, ficou funcional e esperou a hora dele de tentar brilhar. A hora dele tentar brilhar é agora que o Razor tomou a lista. Vamos ver se de fato ele fica como sendo o melhor deck do OCG. Seria muito engraçado, seria interessante e eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Listen!